Fala galera, meu nome é Renato Galhardo. Neste vídeo, opinião, nós vamos falar a respeito do STF. Essas opiniões que vão ser abordadas aqui são opiniões específicas minhas, de Renato Galhardo, tá? Para tirar qualquer tipo de responsabilidade de outras pessoas ou do próprio canal em si. O que acontece é o seguinte: o STF está agindo de uma maneira ditatorial, anticonstitucional, perseguindo apoiadores do Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente, Ele foi eleito com quase 58 milhões de votos e não está conseguindo governar o nosso país por interferência desse STF. Primeiro, o que nós temos que avaliar é o seguinte: quem são os ministros do STF? São ministros que foram indicados, não passaram por nenhum concurso, nada. Eles foram indicados por antigos presidentes de outras épocas, como Luiz Inácio Lula da Silva, que indicou a maioria desses que estão aí dos ministros do STF. Então, o que acontece? Eles estão claramente fazendo o jogo político da esquerda, querendo realmente sabotar o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro, nós estamos querendo entender, o que esse vídeo ele vai mostrar para vocês, todos os privilégios que esses caras aí do STF têm, uma coisa absurda. São quase trilhões que são gastos anualmente por essas pessoas que não trabalham em prol da população. Não é nem questão, o gasto é um absurdo, mas se ainda eles trabalhassem em prol da população, ainda talvez, quiçá, seria justificado esses gastos, mas nem isso. Eles fazem um projeto político de sabotagem de tudo que é em prol da população de bem, porque assim, eles trabalham para o crime organizado. Você vê o Alexandre de Moraes, tem uma suposta ligação, já foi claramente, todo mundo já sabe, advogado do PCC. Então eles trabalham em prol dos bandidos. Já foram mais de 4 mil bandidos soltos nesse período aí de quarentena. A gente fica preso dentro de casa e os bandidos soltos. Você vê que é uma inversão total de valores. As pessoas trabalhadoras não têm o direito de trabalhar e os bandidos têm o direito de roubar, têm o direito de matar, têm o direito de saquear. E a gente fica à mercê dessa situação. Eles querem instituir um bando de vagabundos, de bandidos, de maconheiros, de gente terrorista que vai na rua, para quebrar patrimônio público, para afrontar os policiais, e falam que estão lutando pela democracia, A democracia, na cabeça deles, é o poder retornar, para as mamatas deles. Estamos sim vivendo uma ditadura do STF. E aí eu pergunto para vocês, pessoas de bem, população honesta, população decente, pessoas que têm moral, que têm caráter, porque os vagabundos imorais, sem caráter, esses maconheiros sem vergonha, que querem o retorno da mamata, da corrupção, eles vão continuar sabotando o Brasil sempre. Então nós temos que instituir uma lei aqui no Brasil, certo? A médio prazo, que proíbe o comunismo, falar a respeito do comunismo, coexistir partidos comunistas. Isso daí no mundo inteiro foi proibido. É a mesma coisa que o nazismo. A proibição do comunismo tem que ser no mesmo formato do nazismo. Proibido no mundo, que é uma coisa que é ligada à corrupção, à bandidagem, é ligado a genocídio, é ligado à escravidão. Então é tudo que é coisa ruim, você liga ao comunismo. E essas pessoas de esquerda são ligadas a essa ideologia. Eles queimam bandeira do Brasil. Eles não têm pátria, eles não têm religião. A religião deles são a corrupção, é o retorno do poder, entendeu? E acabar com a população de bem. Eles querem a gente, que nem eles falam que nós somos gado. Nós somos gado sim, deles, que eles querem os nossos impostos, que a gente seja pagadores de impostos, para manter a mordomia e a mamata desses vagabundos, desses verdadeiros sacana,
desses verdadeiros ditadores, desses verdadeiros fascistas. Eles sim são fascistas. Então é a mesma coisa que na época era o Collor, que falava que era o caçador de Marajá. Ele era o maior Marajá, certo? O Lula veio com aquele papo de fome zero, e ele acabou com uma população inteira de gente que era pobre e virou miserável, certo? Ele criou esse Bolsa Família junto com o Fernando Henrique para deixar vocês acomodados, você, população, principalmente mais pobre, para vocês ficarem escravizados, que é assim que eles fazem. Eles colocam a população no nível para baixo, certo? O pobre ficar miserável, o classe média ficar pobre. Eles querem isso, ficar vocês em casa, a mídia ganhando milhões e milhões. Por isso que eles querem todo mundo em casa, lacrando as pessoas, porque daí o pessoal vai fazer anúncio na televisão, eles vão estar lá com as pessoas dando ibope, porque está todo mundo em casa. Então não se deixe levar, gente. Vamos à luta. O presidente Bolsonaro está montando uma estratégia a médio prazo, certo? Eu não sei se eu concordo ou não. Por mim já deveria acabar com essa palhaçada já. Ele sabe que vai vir uma eleição agora para prefeito. Ele vai indicar prefeitos no Brasil. Com certeza a maioria do Brasil, que o povo está de saco cheio desses ditadores vagabundos, sacana, corruptos. Então vai votar nos políticos que o presidente Bolsonaro indicar. Então nós já vamos ter uma limpa nos prefeitos. Daqui a 2 anos nós vamos ter também eleição para governo de estado e vamos ter também para presidente. Então nós vamos fazer nesse período de 2 anos uma limpa no Congresso, no Senado. Muitos desses ministros vagabundos dos STF corruptos, sacana, entendeu? Que estão mancomunados com esses partidos de esquerda, vão se aposentar, vão sair, entendeu? Do governo também, aí o presidente vai poder indicar. Eu acho isso tudo uma balela, certo? Não vai funcionar, porque mesmo ele indicando alguns, vai estar essa maioria do STF e ainda esses outros vagabundos que estão indicados aí por esses governos corruptos do passado. Então não vai adiantar muito não. Mas eu estou entendendo a estratégia dele. Agora, Bolsonaro, vou falar para você nesse vídeo, não adianta você querer conversar com o capeta, meu filho. O capeta você tem que cortar o pescoço, ó, cortar o pescoço. Não tem como conversar com o diabo. Os anjos são anjos lá do céu, não são? O que eles fazem? Eles cortam a cabeça do diabo, porque o diabo não tem diálogo. Então você quer dialogar com o diabo? Não dá, cara. Você tem que cortar logo a cabeça, tem que resolver a situação. O povo está sofrendo. O povo está sofrendo, está todo mundo agora falido, as pessoas desempregadas, certo? São milhões e milhões de desempregados, as pessoas dependendo desse Bolsa Coronavírus. Isso é uma vergonha. A população brasileira é a população trabalhadora, e essas pessoas estão fazendo de tudo para falir as pessoas de bem, porque o funcionário público está ganhando em dia, certo? Está lá ganhando em dia, apesar de todo mundo estar fudido, o funcionário público está ganhando em dia. Então vocês têm que acordar, gente. Você que não é funcionário público, né? Você que é a pessoa que depende do seu trabalho para você sobreviver, você tem sim que ir pra rua, tem que lutar pelos seus direitos. Quando tiver passeata, vai pra rua, vai lutar, vai colocar o fora STF, sim, fora Maia. Essas pessoas que são carniceiras, eles querem o dinheiro, eles querem a mamata, eles querem a continuação de tudo que é essa coisa negativa para a população. Nós pagamos trilhões e trilhões para funcionário público, poderia ser revertido para a saúde, poderia ser revertido para projetos sociais, para cultura, para coisas positivas para a população. Mas na verdade quem trabalha para eles somos nós. Eles não são servidores públicos, eles não servem o público. Nós servimos a eles e nós queremos o fim disso e nós vamos lutar por isso. Nós não temos medo de encarar essa luta, porque nós estamos de saco cheio, a população não aguenta mais. Fora STF, urgentes. Bolsonaro, o pessoal aclama, pede, implora. Fora STF, urgente. E vamos conhecer agora as mamatas, certo? O que esses caras ganham de vantagens, de benefícios, certo? De mordomias, esse STF. O Cajuru vai falar para vocês veem o vídeo inteiro.
e ver o que esses caras sugam do nosso país, que poderia ser revertido para nós, população de bem, honesta, trabalhadora, e não ficar no meio de vagabundo e bandidos, tá? Que estão aí só sacaneando a nossa população. Quem não apoia o Bolsonaro, vou falar para vocês, é bandido, vagabundo, certo? E que quer esse regime safado, corrupto de volta. Então, se você é pessoa de bem honesta, apoie o nosso presidente, tá? Entre na luta com a gente contra toda essa corrupção, contra esse desmando, contra essa sacanagem com o povo de bem que está acontecendo no Brasil há mais de 30 anos. Vamos ver o vídeo do Cajuru. Brasil, preste atenção naquilo que falei ontem e que o senador Paulo Paim concordou plenamente, e outros senadores vieram dizer e me telefonaram. Foram 36 senadores que falaram comigo ontem. Cajuru, o seu pronunciamento foi absolutamente histórico, parabéns. Eu falei, não, amanhã então vou fazê-lo na íntegra. Com todo o respeito às suas excelências, que sequer seguram os seus guarda-chuvas, como o glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, eu respeitosamente repito, como um senador e parlamentar e empregado público que desejo enfrentar aqui a máquina pública, a máquina pública que gasta 1,5 trilhão neste país. 1,5 trilhão. Essa é a minha maior bandeira. É acabar com essa farra e respeitar o país. Aquele que, na verdade, é a única Vossa Excelência. Aquele que ganha R$ 998 por mês e vive feliz. E almoça domingo feliz com a família com uma macarronada. Esse é, na verdade, Vossa Excelência. Eu gostaria de adaptar e dizer assim, aspas, nascer, viver e no Supremo Tribunal Federal morrer é um privilégio que nem todos podem ter. Fecho aspas. E haja privilégios na Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer, de acordo com a Constituição brasileira, artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Agora, não faltam recursos para manter aquela corte. Só em 2016, de acordo com o relatório lido por mim, da senhora Carmen Lúcia, que preside aquela corte, eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, gastaram o pouco mais de R$500 bilhão. E isso é só para um tribunal. É interessante lembrar um pouco, os funcionários. São 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total varia muitas vezes de um mês para o outro, mas nunca inferior a 2.450 funcionários para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto dá uma média, senador gaúcho Paulo Paim, senador do Distrito Federal, presidente dessa sessão, Isalci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, dá uma média por ministro, são 11, de 222 funcionários por ministro em um só tribunal, no STF. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar. Lá estão 25 bombeiros civis,
85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 de serventes de limpeza. A noite quente exige que a gente trate muito bem os convidados, não? Mas 24 copeiros, presidente. 24 copeiros e 27 garçons, senador Paulo Paim. Afinal, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não esquece disso. Em 8 auxiliares de saúde bucal. A gente não deve esquecer da infância, claro, temos mais que cuidar das crianças. O Supremo Tribunal Federal tem na folha de pagamento 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem na sua folha de pagamento 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria respeitosamente: que bens? Repito, que bens? Ponto de interrogação. Mas está lá. E tal? Tem 5 publicitários. É a Constituição, é a Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, artigo 102, tem 5 publicitários, que eu fico pensando, o que é que eles fazem, esses 5 publicitários, no Supremo Tribunal Federal? Mas é uma corte, Cajuru, muito séria. Ela tem vários programas, como, por exemplo, o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários de... Não vou ser irônico. De yoga, massagem laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica. Você sabe, brasileiro, quanto gasta o Supremo Tribunal Federal? 15.780.000 reais. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Eles têm, no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, auxílio moradia. Lá, sabe quanto eles gastaram no ano passado em auxílio moradia? Se eu estiver mentindo, me ponham na cadeia. 1.500.000 reais. Auxílio moradia. Não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com a educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Gastou o Supremo Tribunal Federal 2.162.000 reais. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto, brasileira, o Supremo Tribunal Federal gastou com alimentação? Eu gostaria de saber, presidente Zalci Lucas, o que eles comem, senador Paulo Paim? Gaúcho que gosta de churrasco? O que eles comem, os 11 ministros? Pois eles gastaram no ano passado 12 milhões de reais em alimentação. Puxa. Ter até algum tipo de tratamento? Talvez. 12 milhões? Mas eles têm o auxílio. Estão preparados? Auxiliares da mesa diretora, para ouvir? Estão? Eles têm, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm o auxílio funeral.
o auxílio funeral. Desculpem, quando será usado este auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal? Eles têm o auxílio natalidade. E sabe quanto eles gastaram no ano passado? 204 mil reais. Isso tudo é do relatório oficial documental que eu tenho. E se eu estiver errado, me ponham na cadeia. Sabe quantos veículos tem o Supremo Tribunal Federal? 87. Dos quais 3 caminhões. Caminhões no Supremo Tribunal Federal. Para quê? Pergunto, este humilde, simples ser humano. 3 caminhões. Eu não vou listar tudo. Eu podia colocar as ações de informática. Sabe quanto eles gastaram de informática? 10 milhões e meio no ano. Aí eu poderia listar todos os dados realmente impressionantes. Eu gostei muito da Face ONG. Eles fizeram uma exposição chamada O Catador, que é para discutir o impacto do lixo produzido pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, esse é o Brasil, que eu quero desnudá-lo aqui no Congresso Nacional. É minha obrigação como seu empregado público. Mas um dia, todos os brasileiros serão iguais às suas excelências do Supremo Tribunal Federal. Terão privilégios iguaizinhos a esses 11 ministros. Será que esse dia vai chegar? Será?